alunos e alunas do quarto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian e na aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo que a gente começou lá na aula passada, falando sobre o café. Você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje lá no volume 3 do seu livro didático de História. A gente está falando sobre o capítulo 5, mais especificamente lá entre as páginas 5 e 8, beleza? Então vamos lá começar a nossa aula. Só pra gente dar uma relembrada aqui antes de começar, vamos pensar lá o que a gente viu na última aula. A gente falou um pouco sobre qual a importância do café para o Brasil, né? Esse que é um dos nossos principais produtos de exportação, ou seja, um dos principais produtos que a gente produz aqui dentro do país e vende para outros países. A gente também falou sobre o início da produção do café aqui no Brasil. Então, quando as mudas do cafeeiro, que é o pé, que produz a fruta do café, foi trazido aqui para o Brasil pelos portugueses lá no início do século XVIII. E a gente também falou que lá no final do século XVIII, o café ele já correspondia a quase metade de todos os produtos que a gente produzia aqui para vender para outros países. O café que ficou conhecido como o ouro verde do Brasil. Então agora a gente vai pensar um pouco sobre como que é feita a produção do café. Então vamos lá. Como a gente já sabe, então, que a gente viu lá na aula passada, as duas principais regiões de produção do café aqui no Brasil eram São Paulo e Rio de Janeiro. Então muitos escravos foram trazidos para trabalhar nas lavouras do café, porque a mão de obra escrava era a principal mão de obra utilizada para a produção do café. Os trabalhadores livres, eles vão ter um papel um pouco menor, eles vão cuidar principalmente da parte da derrubada das florestas, do transporte do café e também da supervisão do trabalho escravo. Mas a mão de obra pesada mesmo vai ficar para os escravos fazer. O café ele vai ser produzido em grandes propriedades. E essas grandes propriedades, elas vão somente produzir o café. Esse tipo de propriedade, esse tipo de produção é conhecido como monocultura. Mono, que significa um, e cultura, que significa o plantio. Então é o plantio de somente um tipo de produto, que no caso seria o café. E essas grandes propriedades pertenciam a poucos fazendeiros, esses fazendeiros que detinham então toda essa produção do café. E eles que ficaram responsáveis, esses poucos fazendeiros que detinham todas essas propriedades, por fazer a venda do café para os outros países, então principalmente para os Estados Unidos e para países da Europa. Então toda a riqueza, todo o dinheiro que era conseguido pela venda do café ficava na mão de poucas pessoas, desses poucos fazendeiros que detinham essas grandes propriedades de produção. Até 1888, então, quando é decretada a Lei Áurea e se chegar ao fim da escravidão, grande parte do trabalho das lavouras vai ser feito pelos escravos. Então, esses africanos que vão ser trazidos para fazer trabalho forçado aqui no Brasil. Agora, a gente vai pensar um pouco como que era feito esse processo de plantação do café pelos escravos e também da colheita e da secagem das sementes até ele ser enviado para os outros países. Primeiro, a gente tem que pensar que para fazer uma produção tão grande assim de café, a gente precisava de grandes propriedades. Então, grandes áreas de floresta foram desmatadas para dar lugar para as lavouras de café. E como que eles faziam isso? Eles derrubavam as árvores e queimavam aquelas áreas. Então, depois de queimar as áreas, eles limpavam para dar local para a plantação de café. Então, a gente tem que pensar que enormes áreas de floresta foram desmatadas para dar lugar para as lavouras. E quem fazia esse processo de desmatação, na maioria das vezes, eram os trabalhadores livres. Algumas vezes os escravos também ficavam responsáveis por essa parte. Então, depois que o terreno era preparado para o plantio, as mudas de cafeeiro, né, que é a planta que vai dar origem ao fruto do café, elas eram plantadas. Depois de uma muda plantada, uma muda pequenininha, ela demorava entre 5 ou 6 anos para atingir o porte de um cafeeiro já pronto para produzir os frutos. Então aí depois que ele atingia a fase de produção já dos frutos, e quando esses frutos já estavam maduros para a colheita, eles eram colhidos manualmente pelos escravos. Então
Depois que esses frutos eles eram colhidos, eles também deveriam passar por um processo de peneiração, no qual eles eram mexidos numa peneira para conseguir separar o fruto do café de folhas e galhos e outros tipos de sujeira. Então esse processo ele era feito pelos escravos ali na plantação mesmo. Depois, todos esses frutos do café que foram colhidos, eles eram levados para um local onde eles seriam lavados para tirar qualquer sujeira e eles eram colocados para secagem. Então eles eram colocados lá no chão e deixados bem espaçados para secar à luz do sol mesmo. Então esse processo de secagem ele servia para você conseguir descascar a casca do fruto da sua semente, porque é a semente que vai ser utilizada para a produção da bebida. Então, depois que o café ficava lá secando, era feito também o descascamento, a separação da casca da semente, e essa semente ela era colocada em grandes sacas. Então, essas sementes eram ensacadas e agora elas já estavam prontas para serem vendidas. Mas como que esse café, essas sacas de café vão sair lá do campo, lá da lavoura, onde eram feitas as plantações, para chegar até os países da Europa e também aos Estados Unidos? Bom, esse transporte era feito da seguinte maneira. No início, ele era feito ou pelos escravos ou por tropeiros que conduziam cavalos e mulas que carregavam esses produtos nas costas. Depois, começou a se investir na construção de ferrovias. Então, o transporte era feito principalmente por trens. O transporte por trens utilizando as ferrovias, ele era mais rápido e mais fácil. Então, por isso, nessa época, o governo brasileiro investiu muito na construção de ferrovias. A primeira ferrovia que a gente vai ter aqui no Brasil, ela vai ser lá no estado do Rio de Janeiro. E ela foi construída pelo Visconde de Mauá, lá em 1852. Então, essa produção de café era levada da lavoura até as estações de trem, que ficavam próximas às fazendas, e das estações de trem, elas eram levadas de trem até o litoral, até os portos. E desses portos, elas eram colocadas em navios para serem levadas até os países da Europa e também aos Estados Unidos. Esses trens ficaram conhecidos como Maria Fumaça, porque eles eram movidos a partir da queima do carvão. Então, eles colocavam o carvão para ser queimado, e esse calor da queima aquecia caldeiras de água. E essa água se transformava do estado líquido para o estado gasoso, então se transformava em vapor, e esse vapor conseguia movimentar as engrenagens do trem para ele conseguir andar. Então por isso que elas ficaram conhecidas como Maria Fumaça, porque muita fumaça da queima do carvão era liberada por suas chaminés, e elas faziam um barulho bem característico desse tipo de trem. Hoje em dia, o transporte por trem ainda é feito aqui no Brasil, mas ele não é a nossa principal forma de transporte. O que a gente mais usa hoje em dia é o transporte pelas rodovias, o transporte feito pelos caminhões. Mas quando a gente quer fazer o transporte do Brasil para um outro país, que a gente não consiga ter acesso por estradas, esse transporte ele ainda é feito por navios, só que não mais navios movidos a vapor, a carvão, como era antigamente. Hoje os navios eles são movidos por combustíveis fósseis. Agora, antes da gente concluir a nossa aula, eu queria fazer aqui com vocês a análise de uma pintura que reflete um pouco esse processo da produção do café. Essa pintura que eu tenho aqui do meu lado, ela foi feita pelo pintor alemão Jonas Rugenda. Esse pintor que viajou aqui para o Brasil lá no século XIX e que documentou, por meio das suas pinturas, muito do dia a dia do brasileiro. Então, nessa imagem que a gente tem aqui, ele está representando um pouco o processo de plantação e colheita do café. Então, o que a gente pode perceber nessa imagem? A gente tem lá ao fundo, bem lá atrás mesmo, a representação de montanhas e também de um rio. A gente tem um pouco mais pra frente aqui, mais perto da frente da pintura, uma plantação de café, então a gente consegue ver os cafeeiros ali. E bem na frente, a gente tem representado os escravos participando desse processo de produção do café. Além dos escravos, a gente também tem representado dois homens brancos. Então, o que a gente pode perceber nessa imagem?
os homens brancos, eles estão sentados observando o trabalho dos escravos que estão fazendo ali o trabalho braçal na plantação e na colheita do café. Então isso já exemplifica aquilo que a gente falou lá antes, que os escravos eram os responsáveis por grande parte da produção nas lavouras de café. E é muito importante a gente ter em mente que essa representação, ela não condiz com a realidade de como acontecia essa produção do café mesmo. Ela é só uma representação que o artista estava fazendo naquele momento. Mas a gente pode utilizar essa imagem para fazer algumas análises como essa que eu fiz com vocês. Principalmente sobre essas grandes produções, o grande tamanho dessas lavouras de café, e também que o trabalho era feito principalmente pelos escravos, enquanto os brancos eles estavam somente ali para supervisionar o trabalho que era feito. Bom, gente, a nossa aula já vai chegando ao fim, mas antes de vocês irem embora, eu queria deixar a sugestão de uma atividade, beleza? Você pode acessar o documento que tem essa atividade e a descrição dela aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eu também vou explicar ela aqui para vocês. Bom, essa atividade consiste de vocês olharem uma linha da produção do café, então desde da sua plantação até a venda para outros países, e de vocês completarem as lacunas com as palavras que estão ali disponíveis. E sobre alguma das etapas da linha de produção do café, eu também vou deixar um quadro no qual você pode fazer um desenho que seja relacionado com aquela etapa de produção. Ela está bem exemplificadinha ali embaixo, você pode imprimir essa folha ou você também pode copiar esse exercício para fazer no seu caderno ou em alguma outra folha. Depois de fazer essa atividade, você também pode acessar o meu próximo vídeo, no qual eu faço a correção dela e alguns comentários também. Tá certo? Então eu conto com vocês para fazer a atividade e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada!